Lembro como se fosse ontem. O gosto amargo na boca, a vista embaçada, o corpo pesado que parecia não me pertencer mais. E aqueles olhos frios me observando por trás daquela câmera Super 8. Enquanto eu, deitada naquela cama estranha, tentava entender o que estava acontecendo comigo. Foi ali que entendi que nem todo monstro tem cara de monstro. Às vezes, eles vêm com diploma na parede, vocabulário bonito e promessa de futuro. Aqui de minha varanda em Petrópolis, o vento bate no meu rosto enrugado e me faz voltar para o presente. Tenho uma xícara de chá de camomila na mão direita e a esquerda treme um pouquinho, coisa da idade. Meu nome é Teodora Guzmão Flores, mas todo mundo por aqui me conhece como Dona Dora. Tô com 75 anos agora, em 2025, mas a memória ainda é boa, viu? Aposentada da magistratura há alguns anos, voltei para minha terrinha porque aqui é onde sempre foi meu lugar, mesmo depois de tantos anos longe. Mesmo depois de tudo. E se você tá aí me ouvindo contar essa história, deixa nos comentários seu nome e de onde tá me assistindo. Quero saber quem são as almas corajosas que aguentam ouvir a verdade crua de uma velha que já não tem mais nada a perder. Porque o que vou contar não é história de novela, não. É a vida real de uma mulher brasileira que cresceu num tempo em que a gente não tinha voz. E olha, tinha muita gente que queria que a gente continuasse calada. O ano era 1968. Eu tinha acabado de completar 18 anos e era a primeira da família toda a entrar numa faculdade. Filha de seu Antônio, ferroviário que acordava de madrugada para trabalhar, e de Dona Celina, costureira das mais caprichosas da região. Meu pai sempre dizia: minha filha não vai se acabar trabalhando que nem a gente, vai ter estudo, vai ser doutora. E foi por isso que entrei no curso de Direito. Não era fácil, viu? Naquela época, mulher em faculdade era quase bicho de circo, ainda mais em Direito. Contava nos dedos quantas a gente era. Mamãe emendava costura com costura até a madrugada. Às vezes, quando eu voltava tarde das aulas, ela ainda estava lá, de cabeça baixa na máquina Singer, que ganhou de presente do meu pai quando casaram. Os olhos dela já andavam cansados, mas ela nunca reclamava. É para teu futuro, minha filha, ela dizia. E eu acreditava. Acreditava tanto que estudava dobrado, para não desperdiçar aquele sacrifício todo. Foi numa terça-feira chuvosa na biblioteca da faculdade que vi ele pela primeira vez, Augusto Mendonça. Estava procurando um livro nas prateleiras mais altas e não conseguia alcançar. Ele apareceu, pegou o livro para mim e sorriu. Era um homem mais velho, devia ter uns 33 anos na época, alto, sempre de terno bem passado, cabelo penteado para trás com brilhantina. A senhorita precisa de ajuda com Kelsen? Ele perguntou, apontando para o livro de teoria pura do direito que eu tinha nas mãos. Descobri ali mesmo que ele era o novo professor substituto de Sociologia Jurídica. Vim de São Paulo para uma temporada no Rio. Ele me contou nos dias seguintes, quando começamos a conversar mais. Falava que tinha escritório na Avenida Paulista, que atendia gente importante, políticos, empresários. Eu, menina do interior, ficava impressionada com cada história que ele contava. Tinha viajado para a Europa, conhecia Buenos Aires, falava um pouquinho de francês. Era um mundo que eu só via nos filmes ou lia nos livros. Augusto começou a me ajudar com os estudos. Dizia que eu era diferente das outras meninas da faculdade. Você tem uma mente brilhante, Teodora. Não devia se misturar com esse povo medíocre. A gente se encontrava na biblioteca, ele me emprestava livros que eu jamais teria acesso, me explicava coisas que o professor nem tinha mencionado em sala. Eu me sentia especial, sabe? Pela primeira vez alguém valorizava minha inteligência, não só minha aparência ou meu jeito quieto de ser. Lembro de chegar em casa toda animada contando para a mamãe que um professor tinha me elogiado. Ela sorria, orgulhosa, enquanto media um tecido para fazer uma saia nova para mim. Viu só? Eu sempre soube que você ia longe, minha filha. Meu pai ficava desconfiado. Esse professor aí tá muito interessado, não acha não?
ele resmungava por trás do jornal. Mas eu jurava que era só interesse acadêmico. Que homem tão estudado, tão viajado, ia querer com uma menina simples de Petrópolis. Mas aí Augusto me convidou para tomar um café no centro, depois para almoçar, depois para jantar num restaurante chique, desses que eu nunca tinha pisado antes. E eu fui, claro que fui. Me arrumei toda, coloquei o vestido que minha mãe tinha feito especialmente para a formatura do científico, passei batom. Me sentia uma artista de cinema. Você está muito provinciana, ele disse quando me viu. E logo emendou, mas podemos trabalhar nisso. Na hora fiquei sem graça, mas no fundo achei que ele estava certo. O que eu sabia de elegância e refinamento? Nas semanas seguintes, ele foi me moldando. Dizia como eu devia me vestir, como devia arrumar o cabelo, até como devia falar em público. Não use gírias, Teodora. Mulher de classe não fala assim. Quando algum colega vinha me chamar para estudar em grupo, ele aparecia do nada. Teodora já tem compromisso comigo. Os rapazes logo se afastavam. Ninguém queria confusão com um professor. As meninas começaram a me olhar torto nos corredores, cochichando quando eu passava. Uma vez, uma colega chamada Regina me parou no banheiro feminino. Cuidado com o professor Mendonça, Teodora. Ano passado, ele fez a mesma coisa com uma menina do 3º ano. Ela acabou saindo da faculdade. Fiquei brava com ela. Quem era ela para falar mal do único homem que me valorizava de verdade? Você tá com inveja, respondi, e saí batendo o pé. Hoje me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse dado ouvidos a Regina naquele dia. Augusto tinha um apartamento no Leblon. Um dia ele me levou lá para conhecer sua biblioteca particular. Era um lugar bonito, decorado com quadros e esculturas. Tinha uma estante enorme cheia de livros de capa dura. Ele me serviu um drink, disse que era um uísque importado da Escócia. Eu nunca tinha tomado nada além de um vinhozinho no Natal, mas não queria parecer caipira. Bebi. Tinha um gosto estranho, meio amargo. É assim mesmo, ele garantiu quando fiz uma careta. Paladar refinado se adquire com o tempo. Naquela noite ele me beijou pela primeira vez. Me senti nas nuvens. Um homem importante, inteligente, sofisticado, tinha se interessado por mim. Quando contei para minha mãe que estava namorando, ela ficou preocupada. Filha, esse homem não é muito velho para você? Meu pai foi mais direto. Não gosto disso. Professor se aproveitando de aluna é coisa de safado. Mas eu estava cega, surda e muda. Achava que eles não entendiam porque eram simples demais. Como podiam entender que eu tinha encontrado alguém do meu nível intelectual? A primeira vez que dormi no apartamento dele foi depois de um jantar num restaurante francês. Ele pediu vinho, muito vinho. Eu não estava acostumada, logo fiquei tonta. Ele me ofereceu um comprimido. É para dor de cabeça que você vai ter amanhã. Tomei sem pensar 2 vezes. O que aconteceu depois está embaçado na minha memória. Lembro de trechos, como fotogramas de um filme mal revelado, eu deitada na cama dele. Uma luz forte na minha cara, ele mexendo numa câmera. Meu corpo não respondia direito. No dia seguinte, acordei com uma ressaca terrível e uma sensação esquisita. Como se algo importante tivesse acontecido, mas eu não conseguia lembrar o quê. Augusto estava super carinhoso, me fez café da manhã, me levou para casa. Nas semanas seguintes, o mesmo padrão se repetiu algumas vezes. Sempre saíamos, sempre bebia algo que me deixava tonta, sempre acordava com lapsos de memória. Até que uma noite, o efeito do que quer que ele tivesse me dado não foi tão forte. Acordei no meio da madrugada, ainda grogue, mas consciente. E lá estava ele, com aquela câmera Super 8 apontada para mim. Eu estava sem roupa. Ele me direcionava como se eu fosse uma boneca. Vira pro lado, agora sorri. Meu corpo obedecia, mas minha mente gritava. Foi como se um véu tivesse sido rasgado na minha frente. O que você está fazendo? Consegui balbuciar. Ele não pareceu surpreso por eu ter acordado. Apenas sorriu aquele sorriso que antes eu achava charmoso e agora parecia sinistro.
Estou imortalizando sua beleza, querida. Você não quer ser minha musa? Tentei me levantar, mas meu corpo ainda não respondia direito. Ele continuou filmando, impávido, como se estivesse documentando um fenômeno da natureza e não uma jovem dopada. Foi naquela noite de julho, quando acordei desorientada na cama dele com a câmera Super 8 apontada para mim, que percebi que havia caído numa armadilha perfeitamente arquitetada. A biblioteca, os livros, os elogios à minha inteligência, tudo tinha sido calculado desde o início. Eu não era especial, era apenas a próxima vítima de um predador sofisticado. Mas espera lá, tô indo rápido demais com essa história. Vocês precisam entender direitinho como tudo foi se desenrolando, como a armadilha foi se fechando em volta de mim, sem eu perceber. Porque a gente só vê o predador quando já tá dentro da boca dele, sabe? Depois daquela noite com a câmera, comecei a ligar os pontos. As bebidas esquisitas, os drinks com gosto amargo que ele insistia que era assim mesmo, os comprimidos para dor de cabeça ou para relaxar. Todas as manhãs que eu acordava com a sensação de que algo tinha acontecido, mas eu não lembrava o quê. Às vezes que despertava em posições diferentes de como tinha dormido, com marcas estranhas nos braços, nas pernas, que ele dizia que eu mesma tinha feito durante o sono. Numa manhã, acordei com uma marca roxa no pescoço. Você não lembra? Pediu para eu fazer isso, ele disse, beijando a marca. Eu não lembrava de nada. Absolutamente nada. Comecei a ter medo. Medo dele. Medo de mim mesma. Será que eu estava ficando louca? Será que eu realmente fazia essas coisas e esquecia? Minha cabeça rodava com 1000 pensamentos. Decidi confrontar ele. Juntei toda a coragem que tinha e na próxima vez que ele me chamou para o apartamento, fui já decidida. Recusei a bebida que ele ofereceu. Não quero mais, Augusto, e quero saber o que você anda colocando nos meus drinks. Ele riu na minha cara, como se eu tivesse contado uma piada. Do que você está falando, meu bem? Acho que anda lendo romances demais. Mas eu insisti. Falei da câmera, das filmagens, das memórias apagadas. Foi aí que o rosto dele mudou. O sorriso simpático desapareceu e vi algo que me gelou até os ossos. Um olhar frio, calculista, que nunca tinha visto antes. Em questão de segundos, ele se transformou na minha frente. Sabe, Teodora, eu tenho você em situações que seu pai teria um infarto se visse, ele disse, acendendo um cigarro calmamente. Situações que arruinariam sua reputação e acabariam com sua carreira antes mesmo dela começar. Tentei engolir o nó na garganta. Está me ameaçando? Perguntei, tentando parecer forte, mas minha voz saiu fraca, tremida. Ameaçando? Ele riu. Estou apenas estabelecendo os fatos. Você é uma adulta, eu sou um adulto. Temos um relacionamento adulto. Se está arrependida de coisas que fez voluntariamente, isso não é problema meu. Mas tenho tudo registrado em filme. Ele abriu uma gaveta e tirou o que parecia um pedaço de filme da câmera. Vê? Aqui está você, muito participativa. Saí do apartamento dele correndo, com o coração na boca. Passei a noite toda chorando no meu quarto. Meus pais perguntaram o que tinha acontecido, mas como eu podia contar? Meu pai trabalhava tanto, tinha pressão alta. Minha mãe vivia preocupada. Como contar que o professor que eles achavam que ia me ajudar na carreira estava me drogando e filmando? Como contar sem destruir o sonho deles de ver a filha doutora? No dia seguinte, procurei minha amiga Marlene. O pai dela era delegado de polícia no centro do Rio. Contei tudo, chorando, tremendo. Ela ouviu com os olhos arregalados, mas quando terminei, ela segurou minhas mãos e disse: Dora, escuta bem o que vou te dizer. Não conta isso para mais ninguém, muito menos para o meu pai. Fiquei chocada. Achei que ela, justo ela, ia me ajudar. Menina, ele é advogado respeitado e você é apenas uma aluna. Quem vai acreditar? Meu pai conhece o Dr. Mendonça dos círculos sociais.
Sabe quantas meninas já tentaram denunciar homens importantes e acabaram como mentirosas, loucas, interesseiras? Pensa bem no que você está fazendo. Foi como um tapa na cara, mas no fundo eu sabia que ela estava certa. Era 1968, o AI-5 tinha acabado de ser decretado, o país vivia uma repressão terrível. Quem ia dar ouvidos para uma menina do interior contra um homem formado, respeitado, com contatos, ainda mais com acusações daquele tipo? Voltei para casa arrasada, sem saber o que fazer. Por algumas semanas evitei Augusto na faculdade. Quando o via nos corredores, mudava de direção. Faltava nas aulas dele, mas ele era esperto demais. Um dia deixou um bilhete no meu caderno. Ou você volta a me encontrar, ou as fitas vão para seus pais. Decida até amanhã. Senti meu mundo desabar. Estava presa numa armadilha sem saída. Quando voltei ao apartamento dele, Augusto agiu como se nada tivesse acontecido. Ofereceu vinho, recusei. Como quiser, ele deu de ombros. Em algum momento precisei ir ao banheiro. Passando pelo corredor, vi uma porta entreaberta que nunca tinha notado antes. Movida por uma curiosidade mórbida, empurrei a porta devagar. Era um tipo de escritório pequeno, com um armário grande trancado com cadeado. Mas no topo do armário haviam algumas fitas da Super 8 empilhadas. Peguei uma delas com as mãos tremendo. Tinha um nome escrito: Clara, março, 67. Peguei outra: Beatriz, novembro, 67. E outra: Sandra, janeiro, 68. E então, a que fez meu sangue gelar. Teodora, seção 1, abril, 68. Teodora, seção 2, maio, 68. Tinha pelo menos umas 10 fitas com meu nome, cada uma com uma data diferente. Entendi ali que não era a primeira. Quantas outras Claras e Beatrizes tinham passado pelo mesmo inferno? Onde estavam agora? O que tinha acontecido com elas? Ouvi passos e rapidamente coloquei as fitas de volta, saindo do escritório. Augusto estava parado no corredor, me observando. Curiosa, não é? Ele disse com um sorriso gelado. Isso não é nada elegante, Teodora. Me empurrou contra a parede, segurando meu rosto com força. Sabe o que acontece com meninas curiosas? Naquela noite, ele nem precisou me drogar. O medo fez o trabalho todo. As semanas seguintes foram um pesadelo vivo. Augusto percebeu que tinha controle total sobre mim. As ameaças eram constantes. Se você abrir a boca, todo mundo vai ver as fitas. Seu pai, sua mãe, seus colegas. Todo mundo vai saber que tipo de garota você realmente é. E eu, covarde que era, obedecia. Ia ao apartamento dele quando chamava, bebia o que ele me dava, deixava ele fazer o que queria. Cada vez mais, eu me sentia um objeto, uma casca vazia. Até que um dia, ele disse que ia me levar numa festa especial. Era um apartamento grande em Copacabana. Quando chegamos, tinha uns 5 homens lá, todos bem vestidos, mais velhos. Augusto me apresentou como sua protegida. Aceitei uma bebida e logo comecei a sentir aquela tontura familiar. Só que desta vez era diferente, mais forte. As vozes, os rostos, tudo começou a ficar distorcido. Lembro de mãos me tocando, de risos, de flashes de câmera. No dia seguinte, acordei no apartamento de Augusto, toda dolorida, com manchas roxas pelo corpo inteiro. Ele estava sentado numa poltrona, me observando acordar, com aquele sorrisinho nojento no rosto. Você foi um sucesso, querida. Todos adoraram você. Corri para o banheiro e vomitei até não ter mais nada no estômago. No espelho, mal reconheci meu próprio rosto. Os olhos vazios, a pele pálida. Quem era aquela garota assustada me olhando? A maior humilhação veio depois. Na semana seguinte, numa recepção formal da faculdade para um desembargador que vinha dar uma palestra, lá estavam eles, os mesmos homens da festa. Augusto fez questão de me levar até eles, me apresentando como sua aluna promissora. Tive que sorrir, apertar as mãos deles, fazer de conta que era a primeira vez que os via.
E eles sorriam de volta, com aqueles sorrisos cúmplices, olhares que me despiam, comentários com duplo sentido. Ah, sim, a talentosa Theodora, realmente muito talentosa. Um deles era promotor, outro, um juiz aposentado. Havia um empresário importante, dono de jornal, e um político que eu já tinha visto nos noticiários. Todos respeitados, todos homens de bem, todos monstros vestidos de cordeiro. Ali entendi que Augusto não era um lobo solitário. Era parte de uma matilha inteira, protegida pelo poder e pelo dinheiro. Foi nessa época que meu corpo começou a mudar. Enjoos constantes, seios doloridos. No começo achei que era estresse, ansiedade. Mas quando minha menstruação atrasou 2 meses, não pude mais negar. Estava grávida. E o pior, não fazia ideia de quem poderia ser o pai. Augusto? Um daqueles homens da festa? Como eu poderia saber, se nem lembrava direito do que tinha acontecido? Quando contei para Augusto, ele ficou furioso. Me chamou de irresponsável, de burra, como se a culpa fosse minha. Isso vai acabar com minha reputação, ele gritou. Depois, mais calmo, disse que conhecia pessoas que resolviam esse tipo de problema. Me deu um ultimato. Ou fazia um aborto clandestino, ou ele espalharia as fitas para todo mundo, inclusive meus pais. E aí você vai ser a vagabunda que engravidou do professor e tentou dar o golpe nele. Escolha. Que escolha era essa? Não era escolha nenhuma. Era mais uma armadilha. Ele marcou tudo. Me levou a uma casa nos subúrbios, num beco escuro. Uma clínica improvisada, suja, com cheiro de mofo e desinfetante barato. A médica era uma senhora com olhos mortos, que nem olhou direito para minha cara. Me deitaram numa maca enferrujada, me deram algo para beber que me deixou zonza. Senti dores terríveis, como se estivessem rasgando minhas entranhas. Augusto nem ficou lá. Deixou um envelope com dinheiro e foi embora, dizendo que tinha compromissos importantes. Eu gritava, implorava para pararem, mas ninguém me ouvia. Em algum momento, desmaiei de dor. Quando acordei, estava ensopada de sangue. A médica disse que o procedimento tinha complicado, que eu estava com hemorragia. Ouvi ela e um homem discutindo. Leva ela para o hospital, não quero morte na minha mão. Me enrolaram num lençol manchado e me colocaram num táxi. O motorista, assustado, me levou para o pronto-socorro mais próximo. Lá, me jogaram numa maca no corredor. O sangramento não parava. Ouvi uma enfermeira dizendo que eu poderia morrer, que precisava de transfusão urgente. A dor era insuportável, mas pior era a vergonha. Os olhares de julgamento, os comentários dos médicos. Mais uma que quis se livrar da criança e deu errado. Foi nesse momento de quase morte que conheci o primeiro anjo da minha vida. Uma enfermeira jovem, de olhos gentis, que segurou minha mão quando todos os outros se afastaram. Ela limpou meu rosto, ajeitou meus cabelos grudados de suor. "Qual seu nome, querida?" ela perguntou. "Theodora", sussurrei, quase sem voz. "Escuta, Theodora", ela disse, chegando bem perto do meu ouvido. "Você é jovem e inteligente demais para morrer assim. Use essa dor para ficar mais forte. Não deixe que te destruam." Não sei o nome dela. Nunca mais a vi depois. Mas suas palavras ficaram marcadas em mim como ferro quente. Passei 3 dias naquele hospital, entre a vida e a morte. Ninguém veio me visitar. Não tinha coragem de chamar meus pais e Augusto simplesmente sumiu. Quando tive alta, estava fraca, pálida, destruída por fora e por dentro. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Uma centelha de raiva tinha se acendido e ela não ia mais se apagar. No meu último dia no hospital, enquanto esperava os papéis da alta, peguei um pedaço de papel e escrevi: "Augusto Mendonça, você vai me ver de novo, e não será como vítima." Guardei aquele papel comigo por anos, como um talismã, uma promessa para mim mesma. Se minha história está tocando seu coração, considere fazer uma contribuição pelo Valeu Demais aqui no YouTube.
É muito simples. Basta clicar no botão de doação abaixo do vídeo ou no símbolo de dinheiro durante o chat ao vivo. Cada contribuição, mesmo pequena, ajuda o canal Vovós do Brasil a continuar trazendo histórias reais como a minha. Estas doações são vitais para manter nossa equipe, equipamentos e chegar até vovós em todo o país que precisam compartilhar suas verdades antes que seja tarde demais. Naquele leito improvisado, enquanto lutava pela vida, jurei que um dia Augusto Mendonça iria me ver de novo, mas não como vítima. Era uma promessa que ia me custar 30 anos para cumprir, mas que mudaria tudo. Depois daquela experiência de quase morte, eu precisava desaparecer. O Rio de Janeiro não era mais seguro para mim. Augusto tinha contatos demais, poder demais. Se eu continuasse ali, ele me encontraria e terminaria o que começou. Eu tinha uma única opção: sumir, recomeçar em outro lugar, virar outra pessoa. Foi quando lembrei da tia Jurema, irmã mais nova da minha mãe. As duas não se falavam muito. Mamãe sempre dizia que Jurema era diferente demais, rebelde demais. Morava sozinha em Juiz de Fora, Minas Gerais, nunca casou, vivia com seus gatos e suas plantas. Era o tipo de pessoa que não fazia muitas perguntas. Exatamente o que eu precisava. Juntei o pouco dinheiro que tinha guardado, coloquei algumas roupas numa mala pequena e saí de casa, deixando apenas um bilhete vago. Preciso encontrar meu caminho. Não se preocupem, entro em contato quando puder. Peguei um ônibus interestadual e viajei por quase 6 horas, encolhida no último banco, olhando para trás a cada parada, com medo de ver Augusto me seguindo. Cheguei na casa da tia Jurema num fim de tarde chuvoso. Meu Deus do céu, menina, você tá um caco! Foi a primeira coisa que ela disse ao me ver na porta, encharcada de chuva, pálida e magra como um fantasma. Desabei em lágrimas. Contei uma versão editada da história, que tinha me envolvido com um homem perigoso, que ele me ameaçava, que precisava de um lugar para ficar até me reorganizar. Não mencionei o abuso, as fitas, a gravidez forçadamente interrompida. Algumas dores são difíceis demais até de pronunciar. Pode ficar o tempo que precisar. Foi tudo que ela disse, me entregando uma toalha e uma xícara de chá quente. Me deu o quartinho dos fundos, com uma cama pequena, mas limpa, e uma janela que dava para o quintal onde tinha um pé de jabuticaba. Pela primeira vez em meses, dormi sem sonhar com câmeras apontadas para mim. Os primeiros dias foram de puro vazio. Ficava deitada olhando para o teto, sem energia nem para chorar. Tia Jurema me deixava em paz, só aparecia para me trazer comida e verificar se eu estava viva. Seu gatinho preto, Romeu, passava horas deitado na minha barriga, como se soubesse que era exatamente ali que a dor era mais profunda. Depois de quase 2 semanas nesse estado vegetativo, ouvi tia Jurema batendo na porta. Chega de ficar deitada, menina. A vida continua e você precisa de dinheiro. Ela jogou o jornal local na minha cama, aberto numa página de classificados. Procura um emprego. Faz bem para a cabeça ficar ocupada. Ela tinha razão. Não podia ficar assim para sempre. Precisava me reerguer, criar uma nova vida. Entre os anúncios de emprego, um chamou minha atenção. Procura-se datilógrafa para escritório de advocacia, meio período. Não pagava muito, mas eu sabia datilografar. Tinha feito um curso ainda no colégio. E um escritório de advocacia. Bem, pelo menos estaria perto do direito, do mundo que eu quase tinha começado a conhecer antes de tudo desmoronar. Arrumei meu melhor vestido, o único que não estava amassado demais. Passei um batom clarinho nos lábios ainda pálidos e fui até o endereço. Era um escritório pequeno e empoeirado no centro da cidade, ocupando o 2º andar de um prédio antigo. 2 advogados de meia-idade, Dr. Paulo e Dr. Renato, precisavam de alguém para organizar processos, datilografar petições e atender o telefone. Mencionei que tinha começado a faculdade de Direito, mesmo que por pouco tempo, e isso pareceu impressioná-los. Uma moça com conhecimentos jurídicos, perfeito, disse Dr. Paulo me contratando na hora.
O trabalho era monótono, mas pelo menos me mantinha ocupada e pagava o aluguel que insistia em dar à tia Jurema. Logo nos primeiros dias, notei que aquele escritório podia me oferecer mais que um simples emprego. Tinha uma pequena biblioteca jurídica, com livros de diversas áreas do direito. À noite, quando todos iam embora, eu ficava mais um pouco, com a desculpa de terminar alguma petição, e devorava aqueles livros como uma faminta. Depois de algumas semanas, já tinha um plano. Ia estudar por conta própria, fazer o vestibular novamente, entrar na faculdade de Direito da UFJF. Ia me formar, me tornar uma advogada brilhante. Ou melhor ainda, uma juíza. Alguém com poder suficiente para enfrentar homens como Augusto no campo deles. A ideia de vestir uma toga me dava um propósito, uma direção naquela escuridão que ainda me envolvia. Foi mais ou menos nessa época que conheci Dr. Nestor. Era um advogado idoso, devia ter uns 70 anos, com cabelos brancos e uma postura elegante apesar da idade. Aparecia de vez em quando no escritório para consultar algum processo. Os outros advogados o tratavam com extremo respeito. Ele tinha sido um nome importante nos tribunais de Minas, mas agora estava semi-aposentado, pegando apenas algumas causas que lhes interessavam. Um dia, Dr. Nestor me pegou lendo um livro de direito penal após o expediente. Fiquei sem graça. Achei que ele me repreenderia por usar recursos do escritório. "Gosta de direito penal, menina?" Ele perguntou, com aquela voz rouca de quem fumou a vida inteira. "Gosto, doutor." "Estava estudando na faculdade no Rio, mas tive que parar", respondi, fechando o livro rapidamente. Ele puxou uma cadeira e sentou na minha frente, me observando com olhos astutos. "E por que parou?" A pergunta era simples, mas me fez lacrimejar. Engoli seco, tentei soar firme. "Problemas pessoais, doutor, mas quero voltar a estudar, fazer vestibular aqui." Ele ficou em silêncio por um momento, me analisando de um jeito que parecia enxergar tudo que eu tentava esconder. "Você tem olhos de quem já viu o inferno, menina, mas também tem olhos de quem não se deixa vencer." Ele pegou o livro que eu estava lendo, folheou algumas páginas com desprezo. "Este aqui está desatualizado. Venha ao meu escritório amanhã. Tenho material melhor para você estudar." Foi assim que Dr. Nestor se tornou meu mentor. Todo sábado, eu ia ao seu escritório particular, uma sala antiga num prédio decadente do centro, e ele me emprestava livros, me explicava conceitos jurídicos complexos, me dava casos reais para analisar. Nunca perguntou diretamente o que tinha acontecido comigo no Rio, mas às vezes, quando discutíamos algum caso de violência contra mulheres, ele me olhava de um jeito compreensivo, como se adivinhasse meus fantasmas. "O direito é uma arma, Teodora", ele dizia com frequência. "Nas mãos certas, pode ser a mais poderosa das armas, nas mãos erradas, o mais terrível dos instrumentos de opressão." Eu absorvia cada palavra como uma esponja sedenta. À noite, no quartinho da tia Jurema, estudava até não aguentar mais, decorando leis, artigos, jurisprudências, como se cada parágrafo memorizado fosse um tijolo reconstruindo minha alma despedaçada. Dr. Nestor logo percebeu que eu tinha facilidade para memorizar textos legais. "Você tem uma memória quase fotográfica", comentou certa vez, impressionado com minha capacidade de citar artigos inteiros do Código Penal. Isso é raro e muito valioso para um advogado. Ele não sabia, mas essa habilidade tinha se desenvolvido como um mecanismo de defesa. Depois de tantas noites drogada, com memórias apagadas, meu cérebro tinha aprendido a se agarrar em detalhes, a reter cada informação como se minha vida dependesse disso. Um ano depois de chegar em Juiz de Fora, prestei o vestibular para Direito na UFJF. Passei em primeiro lugar, com uma pontuação que surpreendeu até os professores mais experientes. Dr. Nestor ficou tão orgulhoso que me deu de presente uma caneta tinteiro de prata que tinha sido dele na faculdade. "Era do meu pai, depois foi minha. Agora é sua. Para escrever sua história com suas próprias mãos", ele disse, com os olhos marejados.
Tia Jurema fez um bolo de fubá para comemorar e até abriu uma garrafa de vinho barato que guardava para ocasiões especiais. Foi a primeira vez que a vi sorrir de verdade. Sabia que você ia dar a volta por cima, menina, ela disse, enchendo meu copo. A gente da família Guzmão é dura na queda. Mas eu sabia que precisava ser mais que dura. Precisava ser invisível, inalcançável para Augusto. Antes de começar a faculdade, decidi criar uma nova identidade. Não legalmente, claro, mas na aparência, no comportamento. Cortei meus cabelos bem curtos, num estilo quase masculino que chocou tia Jurema. Comprei óculos de armação grossa, mesmo sem precisar. Passei a usar roupas discretas, quase austeras. E mais importante, passei a usar meu nome do meio, Guzmão, como se fosse o primeiro. Pode me chamar de Guzmão, dizia a todos os novos colegas. Teodora tinha ficado no Rio, junto com a menina inocente que eu uma vez fui. Entrar na faculdade como uma das únicas mulheres do curso foi um desafio à parte. Os rapazes não levavam a gente a sério, faziam piadas grosseiras, os professores ignoravam nossas participações em sala. Mas eu não estava ali para ser notada, para fazer amigos. Estava ali com um propósito chamado Augusto Mendonça. Estudava como uma possessa. Acordava às 5 da manhã, lia até a hora de ir trabalhar no escritório. Os advogados tinham reduzido minha carga para meio período para eu poder estudar. Depois ia para a faculdade e de lá voltava para estudar mais. Decorei códigos inteiros, memorizei precedentes judiciais, conhecia cada vírgula da Constituição. Os professores começaram a me notar, a me respeitar, mesmo que com certa desconfiança. A Guzmão é uma máquina, diziam os colegas. Eles não faziam ideia de que eu tinha me tornado uma máquina de sobrevivência. Minha obsessão tinha um rosto e um nome, que ainda aparecia nos meus pesadelos. Mesmo depois de 3 anos em Juiz de Fora, longe do Rio, às vezes acordava suando frio, ouvindo o clique daquela câmera Super 8, sentindo o gosto amargo daquelas bebidas dopadas. Foi no 4º ano da faculdade que decidi que precisava enfrentar meu medo. Precisava saber se Augusto ainda era uma ameaça real, se ainda poderia me encontrar e destruir o pouco que eu tinha reconstruído. Inventei uma história qualquer para tia Jurema, dizendo que ia passar um fim de semana em Belo Horizonte com colegas da faculdade. Peguei um ônibus para o Rio de Janeiro com o coração na garganta. Estava completamente diferente de quando saí de lá. Cabelo curto e masculino, óculos grandes, roupas sóbrias. Ninguém que me conheceu antes me reconheceria agora. Fui direto para a faculdade onde estudei, tentando controlar o tremor das mãos. Perguntei por ele na secretaria, fingindo ser uma antiga aluna. Professor Mendonça, ele não dá aulas aqui faz uns 2 anos, informou uma funcionária distraída. Agora ele é promotor público. Faz muito sucesso, sempre sai nos jornais. Comprei todos os jornais que encontrei e passei horas num café longe do centro, pesquisando sobre ele. O que descobri fez meu sangue ferver nas veias. Augusto tinha sido nomeado promotor público, estava em ascensão na carreira jurídica, era tido como um defensor da moral e dos bons costumes. Em uma das reportagens, falava sobre a importância de proteger os jovens da degradação moral. O cínico vestia a máscara da retidão em público, enquanto na vida privada era um monstro que destruía jovens. Mas o pior estava numa coluna social de um jornal de domingo. O promotor Augusto Mendonça ficou noivo da jovem Cristina Albuquerque, filha do ilustre desembargador Teodoro Albuquerque. Havia uma foto dos dois em algum evento elegante, ele com aquele mesmo sorriso que eu conhecia tão bem, e ela, uma moça jovem, de rosto delicado, provavelmente com a mesma idade que eu tinha quando ele me destruiu, olhando para ele com adoração nos olhos. Senti um aperto no estômago, uma náusea subindo pela garganta. Ele estava prestes a fazer outra vítima. Por um momento de loucura, pensei em procurá-la, alertá-la. Mas o que eu diria? Cuidado, seu noivo droga moças e depois as filma para chantageá-las. Quem acreditaria em mim? Ninguém,
contra ele, agora um promotor respeitado, protegido pelo futuro sogro desembargador? Seria minha palavra contra a dele, e eu já sabia como esse jogo terminava. Voltei para Juiz de Fora ainda mais determinada. Agora não era só sobre minha vingança pessoal. Era sobre todas as outras possíveis vítimas daquele predador, incluindo aquela noiva inocente. Augusto precisava ser detido, e eu seria o instrumento dessa justiça. Mas precisava ser paciente. Precisava continuar meu caminho até ter poder suficiente para enfrentá-lo de igual para igual. Me formei com honras, como oradora da turma. Doutor. Néstor estava lá na primeira fila, aplaudindo com orgulho nos olhos cansados. Tia Jurema também, com seu melhor vestido de domingo e um lenço novo no pescoço. Não convidei meus pais. Tinha mantido contato mínimo com eles ao longo dos anos, através de raros telefonemas e cartas vagas. Eles achavam que eu tinha encontrado meu caminho em Juiz de Fora e pareciam aliviados por me saber bem, mesmo que à distância. Na festa de formatura, um colega me perguntou: "E agora, Gusmão? Vai abrir um escritório aqui? Trabalhar com o Dr. Nestor?" Sorri de um jeito que ele achou estranho. "Não, vou ser juíza." Ele riu, achando que era brincadeira. Naquela época, em meados dos anos 70, quase não havia mulheres na magistratura. Era um sonho quase impossível. Mas ele não sabia que impossível tinha deixado de existir no meu vocabulário desde aquela noite de hospital, quando decidi que sobreviveria. Você está realmente entendendo a gravidade do que estou contando, ou está apenas passando o tempo? Se esta história te impactou até aqui, duvido que tenha coragem de deixar um like neste vídeo. Só quem tem estômago forte para ouvir a realidade que muitas de nós vivemos nos anos 60 e 70 consegue assumir publicamente que está do meu lado nessa história. Enquanto Augusto construía uma carreira baseada em uma falsa moral, eu estava forjando uma espada de justiça com o fogo da minha própria dor. Uma espada que um dia iria cortar a garganta de sua hipocrisia. E para isso, eu tinha todo o tempo do mundo. Depois da formatura, não perdi tempo. Comecei a me preparar para o concurso da magistratura enquanto trabalhava como advogada no escritório que agora era só do Dr. Nestor, já que os outros sócios tinham se aposentado. "Você tem certeza, Teodora? É um caminho difícil para uma mulher." Ele me perguntava de vez em quando, me chamando pelo primeiro nome, o único que ainda fazia isso. "Tenho, doutor. É o único caminho para mim." Estudava 16 horas por dia. Dormia em cima dos livros. Decorava súmulas, jurisprudências, doutrinas. Minha memória fotográfica, que só ficava mais afiada com o tempo, era minha maior arma. Enquanto outras pessoas precisavam reler o mesmo texto várias vezes, eu o via uma vez e nunca mais esquecia. Por 3 anos, segui essa rotina, até que o edital do concurso para juiz substituto foi publicado. A prova era um verdadeiro calvário. 3 fases eliminatórias, mais entrevista com a banca, mais análise de currículo. De quase 2.000 candidatos, só 20 seriam aprovados. E quantas mulheres? Nenhuma, até então. Mas eu não estava ali para fazer história ou quebrar barreiras. Estava ali por um motivo apenas: Augusto Mendonça. No dia da prova escrita, cheguei 1 hora antes, os dedos tremendo de nervoso, não de medo. A sala estava repleta de homens em ternos caros, com pais e avós já na magistratura, com sobrenomes importantes. Eu era a única mulher naquele setor, com meu tailleur simples que a tia Jurema tinha ajudado a costurar, sem padrinho, sem nome. Mas tinha algo que nenhum deles tinha: um propósito maior que o próprio sucesso. 6 meses depois, o resultado, aprovada em 3º lugar geral. A primeira mulher a entrar na magistratura de Minas Gerais. Os jornais locais fizeram pequenas matérias sobre isso. A advogada quebra a tradição e se torna a primeira juíza do estado. Doutor. Néstor organizou uma pequena festa no escritório com bolo e champanhe barato. "Tenho mais orgulho de você do que teria de uma filha", ele me disse, os olhos marejados.
Minha primeira comarca foi no interior profundo de Minas, uma cidadezinha chamada Borda da Mata, onde até a chegada da luz elétrica era recente. Era a praxe, os juízes novatos iam para os lugares mais remotos, mais difíceis. Aceitei sem reclamar. Era apenas a primeira etapa do plano. Aprendi a ouvir, a decidir, a exercer autoridade sem levantar a voz. Causava espanto quando chegava para as audiências. As pessoas esperavam um homem de meia idade, não uma mulher de apenas 30 anos. Por 5 anos fiquei naquela comarca, ganhando experiência, construindo uma reputação de juíza severa, porém justa. E, mais importante, acompanhando de longe a carreira meteórica de Augusto Mendonça. Ele não tinha me notado quando eu era uma aluna apaixonada e inocente. Ele não me notaria agora como uma juíza de primeira instância no fim do mundo, mas eu o notava. Recortava cada notícia de jornal que mencionava seu nome, guardava em uma pasta que crescia a cada mês. Ele tinha mesmo se casado com a filha do desembargador, como eu temia. Tinha tido 2 filhos com ela. Tinha se tornado um juiz criminal renomado, famoso por sentenças duras contra crimes morais, como ele chamava. A ironia era tão grotesca que chegava a ser nauseante. Depois de 5 anos, consegui uma transferência para uma comarca maior, mais próxima de Belo Horizonte. Disse que precisava cuidar da tia Jurema, que estava envelhecendo e com problemas de saúde. Era verdade, mas não era toda a verdade. A capital mineira ficava apenas algumas horas do Rio de Janeiro, mais perto de Augusto. A cada 2 ou 3 anos, pedia transferência para comarcas estrategicamente escolhidas, sempre me aproximando mais do Rio. Construí uma carreira elogiada, sem chamar atenção demais, mas sempre com decisões tecnicamente irretocáveis, que raramente eram reformadas em instâncias superiores. A juíza Guzmão é minuciosa, diziam os advogados. Não deixa passar nada. Quando finalmente consegui uma vaga numa comarca do sul de Minas, já na fronteira com o Rio, era 1990. Eu tinha 40 anos, metade dos meus cabelos já estavam brancos, usava os mesmos óculos de armação grossa, vivia sozinha num apartamento simples. Tia Jurema tinha falecido 2 anos antes, deixando sua casinha para mim. Dr. Nestor também tinha partido, com a idade avançada de 96 anos. Deixou-me sua biblioteca jurídica completa e uma carta que guardo até hoje, onde dizia: use o conhecimento sempre em favor dos que não têm voz. Eles precisam mais da justiça do que os poderosos. Foi nesse ano que comecei a fase mais ativa do meu plano. Augusto agora era um juiz titular no Tribunal de Justiça do Rio, cotado para o Superior Tribunal de Justiça. Sua carreira era brilhante, sua reputação imaculada. De tempos em tempos, seu nome aparecia como palestrante em congressos jurídicos, falando sobre ética judicial e moralidade nas decisões. O cínico tinha transformado sua própria hipocrisia em carreira. Um dia, analisando processos que tinham sido transferidos para minha jurisdição, encontrei algo que fez meu coração parar. Era um caso de estupro arquivado por falta de provas. A vítima, uma estudante universitária, descrevia ter sido dopada e abusada por um homem respeitado da área jurídica. Quando vi o nome dela, Sandra Meirelles, algo clicou na minha mente. Sandra. Uma das fitas no armário de Augusto tinha esse nome. Pedi todos os detalhes do caso. Li o depoimento dela linha por linha. Os padrões eram idênticos aos que vivi. Bebida com gosto estranho, memória fragmentada, ameaças veladas. Ela tinha desistido de prosseguir com a acusação após receber visitas intimidadoras de pessoas ligadas ao acusado, que nunca chegou a ser formalmente nomeado no processo. Por dias não consegui dormir direito. Será que Augusto continuava seu ciclo de abusos, mesmo depois de tanto tempo, mesmo sendo agora um juiz? A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Usando contatos na polícia, consegui acessar outros casos arquivados de crimes sexuais com padrões semelhantes. Em 3 anos, encontrei 7 casos que batiam perfeitamente com o modus operandi de Augusto.
7 mulheres que, como eu, tinham sido silenciadas. O mais difícil foi entrar em contato com elas. Não podia usar meu nome ou posição. Uma juíza fazendo investigações paralelas seria no mínimo antiético, no máximo ilegal. Criei então uma identidade protegida. Dizia ser uma advogada especializada em crimes contra mulheres, chamada Isabel Correia, e usava uma caixa postal anônima para correspondência. Das 7 mulheres, 5 responderam. Quando nos encontramos, em locais neutros e discretos, percebi que todas carregavam o mesmo olhar que eu via no espelho todos os dias, aquele olhar de quem conheceu o inferno. Uma a uma, contaram histórias terrivelmente familiares. Augusto as tinha conhecido em ambientes acadêmicos ou profissionais. Tinha se aproximado elogiando sua inteligência. Tinha as levado para seu apartamento, as tinha drogado e filmado em situações comprometedoras. Depois, as tinha chantageado. 2 tinham tentado denunciar e foram ridicularizadas. Outra tinha mudado de cidade. Uma havia tentado suicídio. A última tinha abandonado a carreira jurídica que estava começando. Nenhuma sabia das outras. Cada uma pensava ser um caso isolado, um azar terrível, uma escolha errada de confiar no homem errado. Quando revelei que havia pelo menos 5 delas, vi algo mudar nos olhos dessas mulheres. O mesmo algo que tinha mudado nos meus, naquela noite no hospital anos atrás. Uma centelha de esperança, de raiva transformada em força. Foi assim que formamos nossa rede informal. Nos reuníamos uma vez por mês, em cidades diferentes, sempre discretamente. Trocávamos informações, documentos, datas. Montamos uma linha do tempo dos abusos de Augusto, que se estendia por quase 30 anos. Descobrimos que ele tinha um padrão cíclico. Atacava principalmente alunas de direito ou jovens advogadas, sempre usando sua posição de poder, sempre com a mesma técnica de drogar e filmar. Uma das mulheres, Luciana, tinha mantido um diário detalhado de tudo o que aconteceu. Outra, Regina, tinha guardado uma amostra da bebida que ele deu a ela, sem nunca saber bem por que não tinha jogado fora. Mais uma, Cláudia, tinha conseguido, anos depois, uma cópia de um laudo médico que comprovava a presença de substâncias sedativas em seu sangue na época do abuso. Peça por peça, estávamos montando um quebra-cabeça macabro. A decisão de levar tudo isso para uma jornalista veio de Márcia, uma das vítimas mais recentes. Precisamos de alguém que não tenha medo dele, que não possa ser comprado, ela argumentou. Escolhemos Patrícia Campos, repórter investigativa conhecida por matérias sobre corrupção no judiciário. Fizemos o contato ainda como Isabel Correia, enviando apenas parte das evidências que tínhamos, o suficiente para despertar seu interesse. Patrícia mordeu a isca. Começou sua própria investigação paralela, descobrindo mais 2 vítimas que não conhecíamos. Uma delas era especialmente importante, a ex-secretária de Augusto, que tinha encontrado por acaso algumas das fitas e sido demitida imediatamente, com ameaças de processo por calúnia se falasse algo. Quando a matéria foi finalmente publicada numa grande revista nacional, em 1995, o efeito foi como uma bomba. Juiz acusado, 30 anos de abusos silenciados, dizia a manchete. A matéria não citava nomes das vítimas, apenas casos, datas, evidências. O nome de Augusto, porém, estava estampado em letras grandes. Sua foto, tirada em algum evento jurídico, ocupava meia página. A reação foi imediata. Augusto negou tudo, claro. Disse ser vítima de uma perseguição política. Seu sogro, o desembargador aposentado, deu entrevistas defendendo o caráter ilibado do genro. Seus amigos do tribunal fecharam fileiras ao seu redor, mas então outras vítimas começaram a surgir. Mulheres que não conhecíamos, que não faziam parte da nossa rede, mas que se sentiram encorajadas ao ver que não estavam sozinhas. Em menos de um mês, havia mais de 20 mulheres com acusações formais contra Augusto. A quantidade era grande demais para ser ignorada, mesmo por seus aliados mais leais.
O Conselho Nacional de Justiça teve que abrir uma investigação. Augusto foi temporariamente afastado de suas funções. A prisão preventiva veio logo depois, quando a ex-secretária finalmente entregou cópias de documentos que tinha escondido, provando que ele tentou comprá-la para ficar calada. Foi nesse momento que entrei oficialmente na história. Usando meus contatos e conhecimentos dos trâmites judiciais, consegui que o caso fosse transferido para minha jurisdição, alegando conexão com um dos casos anteriores que eu já tinha investigado. Era uma manobra arriscada, no limite da ética, mas ninguém questionou. Afinal, eu era conhecida como uma juíza técnica, minuciosa, sem histórico de parcialidade. Quando Augusto entrou na minha sala de audiências pela primeira vez, algemado e vestindo um terno ainda impecável, ele não me reconheceu. Por que reconheceria? Para ele, eu tinha sido apenas mais uma das muitas meninas que usou e descartou. Mais uma fita na sua coleção. Eu, porém, nunca tinha esquecido um único detalhe do seu rosto. Os mesmos olhos frios, o mesmo sorriso cínico, agora apenas com rugas ao redor e cabelos grisalhos nas têmporas. O julgamento durou semanas. As provas eram avassaladoras. As testemunhas, impecáveis. Augusto manteve a pose de inocente perseguido até o último minuto. No dia da sentença, a sala estava lotada. Jornalistas, advogados, curiosos e, mais importante, várias das mulheres da nossa rede. Nas primeiras filas, braços cruzados, olhares fixos nele. Pela primeira vez, vi medo nos olhos de Augusto. Li a sentença com a voz mais firme que consegui. 30 anos de reclusão por múltiplos crimes contra a dignidade sexual. Confisco de bens, perda do cargo. Quando terminei, olhei diretamente para ele e disse: "O senhor não me reconhece, Dr. Augusto? Eu era apenas uma de suas primeiras vítimas de 1968. Teodora, a estudante de Petrópolis. Aquela que o senhor filmou sem consentimento. Aquela que o senhor forçou a um aborto que quase a matou. Aquela que jurou que um dia o veria novamente, não como vítima, mas como a pessoa que traria justiça." O rosto dele empalideceu. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez em toda a sua vida, Augusto Mendonça estava realmente chocado, realmente assustado. As câmeras dos jornalistas captaram tudo. Na primeira página do jornal do dia seguinte, havia uma foto dele sendo levado de volta à prisão, e outra minha, descendo as escadas do tribunal. A manchete dizia simplesmente: "Justiça tardia, mas não falha." Fui afastada do cargo temporariamente após o julgamento, claro. Houve uma investigação sobre minha conduta, sobre possível conflito de interesse. No final, optei pela aposentadoria voluntária. Tinha cumprido meu propósito. Cada palavra de minha promessa havia sido cumprida. Voltei para Petrópolis, para a casa de meus pais, já falecidos. Finalmente podia descansar. Ou pelo menos achei que podia. Me pergunto se vocês teriam feito diferente no meu lugar. Esperei 30 anos para usar o sistema que ele tanto manipulou contra ele mesmo. Será que deveria ter buscado perdão ao invés de justiça? O que você teria feito se estivesse na minha pele, depois de ver tantas vidas destruídas por um monstro que usava a toga para se esconder? Os meses que se seguiram ao julgamento de Augusto foram um turbilhão. A imprensa não me deixava em paz, querendo entrevistas, detalhes sórdidos, a história completa da juíza vingadora, como um tabloide me chamou. Recusei todas. Não tinha feito aquilo por fama ou reconhecimento. Tinha feito por justiça, para mim e para todas as outras. A queda de Augusto foi vertiginosa e completa. O homem que por décadas foi reverenciado nos círculos jurídicos agora era um pária. Mais mulheres continuaram a aparecer após o julgamento. Algumas com histórias que remontavam aos anos 60. Outras com abusos tão recentes quanto 2 meses antes de sua prisão. O padrão era sempre o mesmo. Jovens talentosas que ele seduzia com promessas de mentorias, drogas embebidas, filmagens não consentidas, chantagens. Sua esposa, Cristina, pediu divórcio imediatamente após a sentença.
os filhos mudaram de sobrenome. O sogro, o poderoso desembargador que tanto o protegeu, morreu de um ataque cardíaco menos de um mês depois do escândalo. Alguns dizem que de vergonha, outros que já estava doente e o estresse apenas acelerou o inevitável. Os amigos importantes sumiram. Os colegas do tribunal fingiam que nunca o conheceram. Ninguém visitava Augusto na prisão, exceto seu advogado, que também logo renunciou ao caso. Do meu lado, a consequência foi exatamente a que eu esperava. Uma investigação do Conselho Nacional de Justiça por conflito de interesse. Não podia ter julgado um caso em que eu mesma era uma vítima não declarada. Era antiético, era contra todas as regras do judiciário. Mas eu sabia disso desde o início e estava preparada. Antes mesmo da conclusão da investigação, pedi minha aposentadoria voluntária. Você jogou fora uma carreira brilhante por causa dele, me disse um colega juiz, quando entreguei meus pertences pessoais do gabinete. Balancei a cabeça, sorrindo suavemente. Não joguei fora nada. Minha carreira sempre foi um meio para chegar a este fim. Agora posso finalmente viver. Voltei para Petrópolis, para a casa dos meus pais que tinha ficado fechada por anos. Era uma casa simples numa rua tranquila, com um pequeno jardim nos fundos onde minha mãe costumava cultivar rosas. O lugar estava empoeirado, com cheiro de mofo, precisando urgentemente de reparos, mas era o mais próximo de um lar que eu tinha. Passei as primeiras semanas limpando, arrumando, jogando fora coisas velhas, preservando lembranças. Era uma forma de terapia, de finalmente começar a lidar com tudo que tinha guardado dentro de mim por 3 décadas. Achei que teria paz, finalmente. Que poderia viver o resto dos meus dias tranquilamente, talvez viajando um pouco, lendo os livros que nunca tive tempo de ler, cuidando de um jardim como minha mãe fazia. Mas a vida tinha outros planos. 2 semanas após me mudar, recebi uma ligação. Era Márcia, uma das mulheres da nossa rede de vítimas. Doutora Teodora, precisamos da sua ajuda, ela disse, a voz urgente. Tem uma moça aqui, uma estudante que acabou de ser, você sabe, não por ele, mas por outro professor. Ela está com medo de denunciar, precisa de orientação, de alguém que entenda. Suspirei. Mande-a vir aqui amanhã. Foi assim que começou minha nova missão. Uma por uma, mulheres jovens começaram a aparecer na minha porta. Algumas trazidas por Márcia, ou outras da nossa rede, outras que tinham lido sobre o caso nos jornais e descobriram onde eu morava. Todas com a mesma expressão nos olhos: medo, vergonha, raiva, desespero. Todas precisando desesperadamente de alguém que entendesse, que acreditasse nelas. Logo, minha sala de estar se tornou um escritório improvisado. Comecei a dar consultorias, a orientar essas mulheres sobre como proceder legalmente, que provas juntar, como se proteger. Mas mais importante, oferecia o que ninguém tinha me oferecido tantos anos atrás: a certeza de que não estavam sozinhas, de que eram acreditadas, de que havia esperança. Uma jovem advogada recém-formada, Camila, começou a me ajudar como voluntária. Depois vieram outras. Em menos de um ano, tínhamos um grupo de 10 advogadas dedicadas a caso de abusos sexuais, todas trabalhando de forma pro bono. Batizamos o grupo informalmente de Rede Teodora, apesar dos meus protestos iniciais contra usar meu nome. Foi Camila quem sugeriu que criássemos um protocolo específico para casos de abuso sexual. Precisamos de um guia passo a passo, doutora. Algo que qualquer vítima possa seguir, mesmo sem assistência jurídica especializada. Passamos meses trabalhando nisso, destilando minha experiência e a das outras em um manual prático, direto, empático. O protocolo Guzmão, como ficou conhecido, detalhava desde os primeiros passos após um abuso: não tomar banho, guardar roupas em sacos de papel, procurar atendimento médico para a coleta de provas, até orientações para o processo judicial, como se comportar no tribunal, como enfrentar o interrogatório da defesa, que direitos exigir. Imprimimos milhares de cópias, distribuímos em delegacias, hospitais, faculdades.
Para minha surpresa, o protocolo rapidamente ganhou reconhecimento. Uma juíza amiga de Belo Horizonte começou a recomendá-lo para todas as vítimas em sua comarca. Depois, um tribunal regional inteiro o adotou como guia oficial. Em 2 anos, 5 estados brasileiros estavam usando o protocolo em seus tribunais. Era mais do que eu jamais sonhei conquistar. Numa tarde chuvosa de inverno, estava atendendo uma jovem enfermeira que tinha sido assediada por um médico do hospital onde trabalhava, quando uma senhora idosa entrou na sala, apoiada por uma mulher mais jovem que parecia ser sua filha. A senhora devia ter uns 80 anos, cabelos completamente brancos, o corpo curvado pela idade, os olhos com aquela névoa característica de quem já não enxerga bem. Mamãe insistiu em vir aqui, explicou a filha, parecendo constrangida. Ela viu sua foto no jornal semana passada e ficou agitada, dizendo que precisava te ver. Olhei para a senhora idosa com curiosidade. Não lembrava de tê-la conhecido antes. Seu rosto tinha aquela flacidez da idade avançada que torna difícil reconhecer quem alguém foi na juventude. Você é a menina, disse a senhora, a voz trêmula, os olhos nublados tentando me focar. A menina do hospital, a que estava sangrando demais. Eu disse que você ia sobreviver, lembra? Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era impossível. Depois de tantos anos, tantas vidas. A senhora era enfermeira? Perguntei, a voz quase sumindo. Ela assentiu, um sorriso frágil no rosto enrugado. No pronto-socorro do Souza Aguiar, por mais de 40 anos. Vi muitas meninas como você. Sempre tentava ajudar, sempre dizia: use essa dor para ficar mais forte. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Era ela. A enfermeira anônima que tinha segurado minha mão naquela noite horrível, quando eu sangrava após o aborto forçado. A única pessoa que tinha me mostrado gentileza quando eu mais precisava. Seu nome... Consegui dizer entre lágrimas. Eu nunca soube seu nome. Helena, respondeu a filha, vendo que a mãe parecia momentaneamente confusa. Mamãe se chama Helena Rodrigues. Ela tem Alzheimer avançado, quase não reconhece mais ninguém da família. Mas viu sua foto no jornal e seu nome num cartaz do protocolo lá no hospital. E teve esse lampejo de memória. Insistiu tanto que tivemos que vir. Helena. Finalmente o anjo da minha vida tinha um nome. Sorriu novamente. Aquele sorriso bondoso que eu nunca esqueci. Você usou sua dor, ela disse, a voz sumindo. Eu sabia que você ia usar. E então, tão rápido quanto tinha vindo, a lucidez pareceu abandoná-la. Seus olhos ficaram vazios, confusos. Quem é essa moça, filha? Ela perguntou, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Segurei suas mãos enrugadas, tão diferentes das mãos jovens e firmes que tinham segurado as minhas décadas atrás. Sou uma amiga, disse suavemente. Uma amiga que nunca esqueceu sua bondade. Depois que elas saíram, me permiti chorar como não chorava há anos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que parecia inundar cada célula do meu corpo. O círculo estava completo. O universo, em sua misteriosa sabedoria, tinha me permitido agradecer a pessoa que, sem saber, tinha plantado a semente da minha sobrevivência, da minha força, da minha redenção. Nos anos seguintes, a Rede Teodora cresceu, se formalizou, virou uma ONG de verdade. Abrimos uma sede no centro de Petrópolis, depois filiais em outras cidades. Treinamos advogadas jovens, fizemos parcerias com delegacias especializadas, pressionamos por mudanças legislativas. O Protocolo Gusmão foi adotado nacionalmente e até inspirou iniciativas semelhantes em outros países da América Latina. Augusto Mendonça morreu na prisão 8 anos após sua condenação. Um infarto, disseram os médicos. Sozinho, abandonado, sem visitas nem cartas. Quando soube da notícia, não senti nem alegria nem pesar. Era apenas o fechamento de um capítulo, o ponto final em uma história que não me pertencia mais.
Porque a verdade é que ao longo dos anos percebi que a paz que eu buscava não veio da vingança. Não foi ver Augusto atrás das grades que curou minha alma. Foi cada jovem que conseguimos ajudar, cada vítima que conseguiu justiça, cada lei que conseguimos mudar. A verdadeira redenção não estava no passado, mas no futuro que estávamos construindo. Um futuro onde outras Teodoras não precisariam esperar 30 anos por justiça. Numa tarde, enquanto organizava alguns documentos antigos, encontrei minha certidão de nascimento. Lá estava meu nome completo: Teodora Guzmão Flores. Nunca tinha pesquisado o significado do meu primeiro nome, que por tanto tempo tentei esquecer, abandonar. Uma rápida busca me revelou que Teodora vem do grego e significa presente de Deus. Sorri para mim mesma. Talvez minha mãe soubesse, de alguma forma intuitiva, que minha vida seria um presente, não para mim, mas para todas aquelas que vieram depois. Que eu sobreviveria ao inferno não apenas para me vingar, mas para garantir que menos mulheres tivessem que passar pelo mesmo inferno. Que minha dor serviria a um propósito maior que eu mesma. Hoje, sentada na varanda desta casa em Petrópolis, aos 75 anos, com meus cabelos completamente brancos e minhas mãos enrugadas, olho para trás e vejo não apenas a tragédia, mas também o triunfo. Não apenas a vítima, mas a sobrevivente. Não apenas a juíza, mas a mulher que usou o sistema para mudá-lo por dentro. Eu poderia ter me afogado na minha própria dor, poderia ter me tornado tão monstruosa quanto o monstro que me feriu. Poderia ter desistido 1000 vezes. Mas algo dentro de mim, aquela fagulha que a enfermeira Helena viu mesmo quando eu estava à beira da morte, se recusou a se apagar. E essa fagulha, alimentada pela raiva, pela determinação e finalmente pelo desejo de proteger outras, se transformou em uma chama que ainda arde. Eu sou Teodora Guzmão Flores, a menina de Petrópolis que se tornou a juíza que julgou seu próprio algoz. E esta é a história da minha vida. Se você quer ouvir mais histórias de mulheres que transformaram dor em poder, se inscreva no canal Vovós do Brasil. Porque enquanto houver uma de nós viva para contar, nenhuma injustiça ficará esquecida. E não se esqueça de clicar nos quadrados que estão passando na tela agora, para ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu, que enfrentaram o impossível e saíram do outro lado não apenas sobreviventes, mas vencedoras. Histórias reais que precisam ser contadas, para que nunca sejam repetidas.